Boa tarde, amados. Boa tarde, Pastor Rodrigo Sarmento. Mais um dia, então, para fazer a nossa leitura do plano de leitura bíblico. Hoje nós estamos no dia 12, onde nós vamos ler o capítulo 8, 9, 10 e 11 do livro de Gênesis. Então nos acompanhe nessa leitura, faça parte desse projeto. Venha ler a Bíblia conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos iniciar a leitura agora. Gênesis capítulo 8. Diminuem as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam se minguado já na superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. E à tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerirei o vosso sangue. O sangue da vossa vida de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves e animais domésticos, e os animais selváticos que saíam da arca, como todos os animais da terra.
Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco, então me lembrarei da aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíam da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber, fora os seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e de Canaã, lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Capítulo 10. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações de suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi, Seba, Havilá, Sabá, Ramá e Sabdecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, da terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou a Ludim e Ananim, a Leambim e Naftuim, e Patruzim e Casluim, donde saíram os filisteus e os Caftorim. Canaã gerou Sidom e seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus e aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as línguas em suas terras e suas nações. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elã, Assur, Arfaxate, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, U, Jeter e Mas. Arfaxate gerou a Salá, Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos,
Um teve por nome Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe e a Azar, Mavé e a Gerá, a Dorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael e a Sabá, a Ofir e a Vilá e a Joabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhe de pedra e de betume e de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles inventarem. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem do outro. De Estarte o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Alfaxate, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Alfaxate, viveu Sem 500 anos, gerou filhos e filhas. Viveu a Alfaxade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, viveu Alfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Réu. Depois que gerou Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Jeú 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou Serug, viveu Reu 207 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou Tera, viveu Naor 119 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos, gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as nações de Tera. E Tera gerou Abrão, e Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, a mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 250 anos ao todo, morreu Arã. Amém, amados? Então nós temos aqui 3 grandes fatos históricos que aconteceram na terra de Israel, o povo de Israel. Não eram ainda Israel, mas eram descendentes diretos de Adão. E nós vemos aqui então o primeiro ponto grande, o primeiro grande ponto importante
foi quando eles desceram da arca, quando Noé com sua família desce da arca, onde o Senhor dá a sua bênção a eles. A Bíblia diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e encheu a terra, e enchei a terra. E ali ele coloca que todos os animais da terra teriam pavor deles, bem diferente da bênção que ele havia dado a Adão, que ele disse: sede fecundos, povoai a terra, multiplicai-vos e dominai. O problema é que lá, quando há a queda, nós perdemos o domínio. E nós vemos aqui, quando Deus abençoa, ele não ordena mais que Noé venha a dominar a terra. Porque nós perdemos o domínio para Satanás na queda do homem, lá em Adão. Quando ele come do fruto proibido, quando desobedece a Deus. Ali nós perdemos o domínio sobre a terra. Domínio este que reconquistamos em Cristo Jesus. Mas então aqui foi o primeiro grande ponto desses 4 capítulos que nós lemos. Onde Deus abençoa a terra. O segundo foi quando Nimrod começa a estabelecer a Torre de Babel. Ele funda Nínive, funda outras cidades, e ali ele estabelece a Torre de Babel, e a intenção deles é chegar aos céus para que o seu nome seja visto e lembrado, para que eles não fossem espalhados. Aí Deus olha e fala: olha, nada que eles puserem no seu coração de fazer, eles vão deixar de fazer, e vão conseguir conquistar tudo o que querem. Então vamos descer e vamos confundi-los. E ali Deus os confunde. Ali Deus os confunde. E aí nós temos também a terceiro ponto importante disso que lemos, que foi quando Tera, não é Terá, porque não tem acento no A, mas é Tera, quando Tera, ele pega Abraão, Sarai, seus outros filhos, e Ló, e parte da terra de Ur dos Caldeus. Nos mostrando que não foi Abraão que saiu de Ur dos Caldeus por mandamento de Deus. Não, seu pai pega a sua família e parte de Ur dos Caldeus para chegar na terra prometida, para chegar em Canaã. Porém, no meio do caminho, nós vamos ver nos próximos capítulos, nos próximos versículos, que no meio do caminho, Tera resolve parar. E por isso, Deus chama Abraão para que continuasse a peregrinação. Deus queria levá-los até Canaã. Porém, Tera teve sucesso onde parou, então saiu de Ur para chegar em Canaã e no meio do caminho ele para. Amém, queridos? Então são os 3 principais pontos que nós temos que trazer para as nossas vidas. Primeiro ponto é a dominância que em Cristo Jesus nós temos e que Noé não tinha, perdeu na queda. Na queda de um homem lá em Adão foi perdido, mas em Cristo Jesus nós reconquistamos o domínio sobre as coisas dessa terra, sobre as nossas vidas. O segundo ponto é a Torre de Babel, onde nós não podemos nos inflar e querer nos edificar, e sim permitir que se houver um levantamento de nosso nome que venha a ser por parte de Deus, e não que nós mesmos venhamos a forçar e querer uma coisa dessas. E o terceiro ponto é obedecer ao Senhor. Se ele mandou ir a Canaã, que chegue a Canaã, que não pare no meio do caminho, não ache bom, suficiente apenas estar e parar no meio do caminho, porque Deus tem algo melhor para cada um de nós. A palavra de Deus fala que se formos fiéis até a morte, ganharemos a coroa da vida. E por isso, amados, nós precisamos ir até o fim. Não importa muito como iniciamos, o que importa sim é como nós terminamos. E eu espero que não apenas eu, mas você também possa terminar a sua carreira, assim como o apóstolo Paulo, guardar a fé e combater um combate excelente nessa terra em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, com cada um que me assiste, cada um que me escuta. Obrigado por este projeto, Senhor, que temos no coração, para estarmos, Pai, fazendo a leitura da palavra, para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus, onde quer que elas estejam, através dessa ferramenta que é o YouTube. Pai, eu abençoo a vida de cada um que me assiste e me escuta neste momento. Prospera os seus caminhos, cura as suas enfermidades, Deus. Trabalha, Senhor, na vida daquele que precisa ser trabalhado. E ministra, Senhor, na vida daquele que precisa ser ministrado. Pai, doenças emocionais, doenças físicas, problemas espirituais, eu em nome de Jesus Cristo, Pai, peço que o Senhor abençoe e traga a cura da alma e cura do corpo e cura do espírito, Senhor. Que isso possa estar ministrando os nossos corações nessa tarde. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Você deve ter visto que hoje meu cenário mudou. Eu não vou mais não gravar vídeo, querido, por falta de tempo ou por falta de estar num local adequado. Deus me chamou para essa tarefa, eu já perdi muito tempo por falta de equipamento, por um microfone não bom. Agora eu não vou mais perder tempo. Vou estar gravando vídeos com vocês. E eu convido a cada um de vocês. Toda quinta-feira, 21 horas, eu procurarei estar colocando uma live aqui no canal, onde nós vamos orar juntos, compartilhar uma palavra de bênção e de vitória. Então, se você está vendo esse vídeo, hoje é quarta-feira, amanhã quinta, 21 horas, esteja conosco. Vou tentar transmitir no Facebook e também no YouTube e talvez, se eu conseguir, no Instagram também ao mesmo tempo. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém.